Caríssimos e caríssimas, nossa querida audiência do Enredecast, nós continuamos nessa parte 2 sobre essa relação entre a família e a escola e, mais especificamente, vamos abordar nesse nosso encontro os aspectos jurídicos, também métodos preventivos e como podemos fazer para melhorar as relações e tornar as relações cada vez mais produtivas e também para um desenvolvimento melhor e mais integral da relação entre família e escola e também o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens, seja nas nossas escolas formais, seja também no horizonte da ação social que desenvolvemos no Brasil. E estão conosco hoje, a gente já agradece a presença, a doutora Amanda e o doutor João Paulo, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Padre. Uma satisfação imensa poder participar aqui, juntamente também da doutora Amanda, querida parceira e colega de escritório, e a gente poder conversar um pouquinho sobre esses temas tão importantes. Muito obrigada, Padre Sérgio, por mais uma vez o convite. É sempre um grande prazer poder contribuir com a rede, com as escolas, com as obras. Muito obrigada. A doutora Amanda já é nossa entrevistada de rotina também, né? Nos temas também, os temas da educação, e de fato você tem trabalhado e dedicado bastante tempo, né, para esse processo também na advocacia ligado à educação e ligado às escolas, né? Doutor João Paulo também, mas a doutora Amanda mais especificamente tem desenvolvido bastante esse trabalho, né? Muito bem. Exatamente, né? O trabalho na área educacional é necessário uma visão diferente, né? Um conhecimento de legislações que mudam a todo tempo e com uma velocidade que a gente precisa acompanhar. Bem, verdade. E com uma dinâmica também da uma participação ainda maior das próprias autoridades públicas. Sim. Né? De uma atuação mais próxima, mais atenta, ainda mais com diversos temas que cada dia, que talvez algum tempo não eram tão, não tinham tanto foco, né? Quanto a uma preocupação genuína em relação à tratativa deles no âmbito das escolas, e então cada vez mais, especialmente o Ministério Público, Conselho Tutelar, a gente tem também percebido isso, daí, portanto, um olhar atento, observando também essa mudança de atuação dessas autoridades. E como nós, e quem já acompanhou também, e vai poder acompanhar a parte 1 dessa série que nós estamos fazendo da relação entre família e escola, pôde ver, também perceber no dia a dia, no cotidiano da escola, como essas relações têm se tornado um pouco mais tensas muitas vezes, e as mediações são cada vez mais necessárias, né? Nós trouxemos a proposta da comunicação não violenta como um grande caminho com a professora Jussara, mas também um olhar de maneira preventiva sobre esses processos, e para isso a gente precisa olhar também para os aspectos da legislação, como nós estamos hoje em termos de desenvolvimento disso no aspecto jurídico e também na interpretação que nós somos pacíficos de realizar da lei. Não vou passar os dados de novo, porque a gente apresentou já isso na abertura da parte 1 do programa, mas a gente poderia olhar de maneira profunda essa dimensão dos dados, né, daquilo que é um pouco do âmbito geral e como que isso está inserido hoje dentro do trabalho de vocês, do cotidiano também, nessa questão do escritório, da parte jurídica e o horizonte da relação família e escola. O que vocês têm sentido sobre essa realidade? Né? Como que está? Dentro desse panorama, né, o que a gente precisa fazer, às vezes, é um resgate da própria legislação. A Constituição Federal, ela vai dizer que a garantia da educação deve partir do Estado e das famílias. E ela traz uma adição para dizer, em colaboração com a sociedade civil. Então, ela já fala de todos nós, mas nessa perspectiva de colaboração. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma diferença. Porque ele começa já dizendo que a educação é uma responsabilidade da família, da escola e do Estado. Então, tem um E que é importante, né? Ele tem um traz isso dentro de uma perspectiva global de responsabilidade, né? Então, o que ele está dizendo? Que todos nós, a partir dessa perspectiva sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, somos responsáveis pela educação na sua integralidade. A responsabilidade da família, ela vem de uma outra legislação, apesar da Constituição Federal já falar do papel da família, dos pais, fica mais evidente essa responsabilidade a partir do Código Civil, porque ele vai falar da autoridade parental.
O que é essa autoridade parental? É a responsabilidade que o pai, a mãe, tem sobre os atos civis daquela criança. Então, a partir disso, a gente começa a falar da obrigatoriedade de matrícula, de acompanhamento da frequência, das atividades pedagógicas, do comparecimento às reuniões de entrega, né, dos trabalhos, enfim. E, especialmente, ele traz a concepção sobre a guarda e as relações entre os pais, no sentido de, independente da relação entre os pais, se vivem em uma relação ou se estão separados, ambos têm o dever e a obrigatoriedade legal de fazer esse acompanhamento das atividades pedagógicas, do desenvolvimento cognitivo e pedagógico desse aluno. Com certeza, e isso acaba se tornando... já tendo um reflexo, e o que a gente vem percebendo nisso, né? Um reflexo natural no âmbito das escolas de cada vez mais estarem atentas a essa responsabilidade conjunta que tanto tem nos surpreendido positivamente em muitos casos, um trabalho mais proativo por parte das escolas de tentar trazer cada vez mais os pais para uma participação do dia a dia da própria escola também. Tem muitas escolas testando a escola de pais, como projeto, como programa, como método, para ir gradualmente trabalhando temas que são importantes para a família, para o núcleo familiar, né? E que depois tem um desdobramento no dia a dia, no cotidiano das crianças. Exatamente. Ali na escola, né? Exatamente. Em primeiro lugar, que a gente percebe uma busca por melhor qualificação e compreensão por parte das instituições educacionais quanto aos seus deveres e obrigações legais, e entendendo que a gente agora está num cenário de maturação e de discussão sobre esses temas cada vez mais profundos e cada vez mais dinâmicos. Então, percebendo a obrigatoriedade de se ter um olhar também mais dinâmico de entender esse novo cenário da educação, seja uma perspectiva legal, seja também social. E eu acho também que é importante trazer esse ponto me parece que os pais também agora estão passando por um movimento que talvez saindo daquela coisa exclusivamente consumidor, uma relação de consumidor e fornecedor, mas também assumindo essa responsabilidade cada vez mais de que, olha, nós somos partícipes na criação, na formação educacional, intelectual, como cidadão dos nossos filhos. E nada melhor do que isso por meio de uma parceria com as escolas. Então, tanto esse movimento por parte de pais, mas também várias escolas promovendo formações, eventos e tantas outras oportunidades para que os pais também possam estar mais no dia a dia da escola. Esse reconhecimento dos limites da responsabilidade é muito importante, porque muitas vezes há um atravessamento do que é responsabilidade da família e do que é responsabilidade da escola. Então a escola necessita conhecer esses limites, né? O que é nosso, o que é da família e o que é da comunidade escolar, que tem uma diferença muito essencial aqui, né? A escola tem que ir até onde ela pode ir. Mas a família, ela faz esse processo de construção de valores, de educação, que precisa estar integrado com o que aquela escola está propondo. Sim, né? Porque tem essa parte, né? O Dr. João Paulo trouxe essa questão, porque nós precisamos superar esse processo de uma relação, porque isso não é da concepção nem da escola, né? Como serviço para a comunidade humana e para a sociedade. A escola é o caminho de socialização e de interação que ajuda na preparação, seja do arcabouço intelectual, de desenvolvimento social, socioafetivo e todo o processo, mas ela tem uma resposta para a sociedade, para dar para a sociedade, junto com aqueles alunos e alunas. E a família precisa colaborar nesse processo. Não é a escola que vai entregar uma criança pronta, né, para a sociedade. É junto, né, sociedade, família e escola que colaboram para que essa criança seja, de fato, alguém que vai construir a sociedade, a comunidade, junto com as outras e junto com as outras pessoas, né?
A gente precisa vencer essa barreira que às vezes os pais trazem, né? De como eu posso ajudar a escola. Não é nessa concepção, é como todos nós podemos executar o nosso trabalho de forma a contribuir com a criança. Que daí esse é o ponto essencial. Todos nós devemos, por exigência legal e social e moral, privilegiar a criança em todo o processo decisivo dentro da escola. Né? Então, a lei ela deve permitir essa garantia da educação através do olhar da criança. E aí é muito interessante quando o João fala dessa participação de outros agentes, né? E aí a gente falando de Conselho Tutelar, Ministério Público, nós estamos essencialmente falando de uma atuação de rede de proteção. E quem é essa rede? Essa rede somos todos nós. Sim. E também esses órgãos, né, que agem em nome do Estado pela proteção dessa criança, desse adolescente. Exatamente. E daí a importância, voltando ao ponto das previsões legais, das previsões normativas de uma forma geral, das instituições entenderem isso muito bem, porque muitas vezes se deparam com situações que ocorrem dentro da escola e que muitas vezes também são um reflexo do que pode estar acontecendo no lar de cada uma dessas crianças, que seja sob uma visão da instituição também se proteger, e isso a gente também tem que ter em mente, né? Mas também de um olhar atento à realidade da criança e sendo, portanto, parte dessa rede de apoio, entendendo a sua responsabilidade também no cuidado dentro de um determinado limite, mas saber exatamente quais situações eventualmente será necessária a provocação de uma autoridade pública como essa para trazer um olhar mais acurado, mais cuidadoso sobre sobre o contexto em que a criança vive. E que foi interessante porque num dos podcasts com o Dr. Hugo nós tratamos desse tema também, né? Então, há uma responsabilidade por parte da escola, também quando tem situações de violência doméstica, situações de abuso, ela precisa atuar como parte integrante da sociedade de maneira preventiva. Sim. E de maneira a fazer as denúncias necessárias quando apurada alguma situação. Ela não pode ser omissa diante disso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, vai trazer uma obrigatoriedade legal de comunicação em todo caso onde haja suspeita ou confirmação de maus tratos. E às vezes há um equívoco de interpretar maus tratos como uma violência física. Então a gente não está falando de violência física, a gente está falando de qualquer possibilidade de violação do direito daquele aluno. Então, quando há ali dentro, por exemplo, do âmbito familiar, um grau de violência, e é perceptível, porque a criança o aluno, né, começa a apresentar também um comportamento disruptivo na escola. Ele começa a bater no coleguinha, ele começa a não querer cumprir com as regras. Então, naquele momento, quem vai fazer essa identificação da necessidade do aluno é o professor, a orientação ali pedagógica, são os articuladores dessa educação, né? Então, essa necessidade fica perceptível. E aí a escola precisa atuar também como uma rede de proteção. Daí a necessidade de uma composição dentro da instituição profissionalizada para o cuidado com a criança, não só num contexto pedagógico, sim, mas especialmente psicológico, e com outras valências que consigam perceber, ter um olhar para além do que é a mera postura, a mera atitude da criança na escola, mas de saber observar possíveis cenários que possam estar acontecendo ao redor dela, que às vezes a criança ali com 3, 4, 5 anos, talvez um adolescente tenha mais naturalidade, mais facilidade, né, para poder colocar. Mas às vezes a gente trata de uma criança que tem 4 anos de idade, que sim, ela não vai saber de maneira alguma colocar... Ela não vai verbalizar aquilo de maneira expressar, adequada. Talvez o ambiente que ela esteja vivendo dentro de casa. Então, esse cuidado já tivemos, né? Nós advogamos para instituições no Brasil todo. Então, assim, já nos deparamos com inúmeras situações e que, assim, mesmo com muitos bons anos, né, de atuação, né, Amanda, a gente não se cansa de ser surpreendido às vezes. Mas de situações onde, por exemplo, a escola detectou que elementos delicados, primeiro essa postura como a Amanda colocou, criança que acaba batendo nos amiguinhos,
Crianças que têm dificuldade de respeitar autoridades. Mas veja, às vezes não respeita a professora, a autoridade feminina na escola. Mas quando aparece uma autoridade masculina, respeita. Professor de educação física, que pode ser que tenha... Né? Normalmente tem professores também nessas áreas Sim. outras, né, da escola. Então, já é um elemento. E no momento como... momentos outros que a criança, em razão disso, traz para dentro, né, para um momento ali com a psicóloga, com a coordenadora, para poder tentar entender, e às vezes utilizando, por exemplo, um tipo de vocabulário que não é próprio para aquela idade. Então, são muitos elementos que a escola tem que estar devidamente preparada para poder não só vê-los, mas saber processá-los, entendê-los e avaliar o que fazer. E outro ponto também que é muito importante, padre, e um ponto que a gente bate muito na tecla, né, Amanda? A necessidade de criação de protocolos. Formais, rígidos, detalhados de como proceder em razão de determinadas situações. Sim. Volto a dizer, e isso é importante, tanto uma perspectiva, em primeiro lugar, com certeza, de proteção daquele aluno, mas também de proteção da própria instituição e dos seus colaboradores, em razão de ser um tema que é tão sensível. Estamos falando aqui de possibilidades diversas, dentre elas que são mais delicadas e graves, seja bullying, seja racismo, seja situações de assédio e de abuso, que podem ocorrer, e aí precisamos colocar isso na mesa, seja tanto no ambiente escolar, mas como também no ambiente familiar, dentro de casa, e que às vezes a única forma da criança poder contar com algum socorro, com algum olhar diferente do que são aqueles pais, os familiares mais próximos, às vezes é na escola. É na escola. E extravasando alguns pontos no convívio, no dia a dia escolar, porque vai deixando elementos ali também para isso, né? Exatamente, assim, e aí voltando nesse ponto, é essencialmente o que é a responsabilidade da escola, né? Essa importância de identificar o papel de cada um nessa relação, essencialmente para dizer, olha, veja, a escola, ela tem o dever legal de garantir a integridade moral, física do aluno, para além da execução da proposta pedagógica. Mas qual é o principal ponto aqui? Dividir responsabilidades. Quando a escola tem um protocolo muito claro de como cada agente vai atuar, a gente também divide responsabilidade com as outras pessoas que deveriam estar à frente desse processo. Por exemplo, não raro nós temos circunstâncias de flagrante negligência por parte da família, né? Aí há uma solicitação de comparecimento a uma reunião, há uma solicitação de cumprimento de determinada atividade, e isso não é feito, né? Então, qual é o papel da escola nesse momento? Identificada essa negligência, ela precisa comunicar às autoridades competentes. Porque essa criança não pode ser negligenciada, né? Esse adolescente não pode ser negligenciado. Quando a escola guarda só para ela, isso significa que muitas vezes ela vai atrair também uma responsabilidade só para ela. Então, a gente encontra uma resistência, por exemplo, quando a gente fala, precisa comunicar ao conselho tutelar, porque você está dividindo uma responsabilidade. Fala, poxa, mas eu sou uma escola particular, eu não faço a comunicação ao conselho tutelar. A gente ainda encontra essa mentalidade, porque essencialmente o conselho tutelar é vinculado às pessoas mais vulneráveis, né? E que não tem sentido nenhum. Na essência do conselho tutelar é para todas as crianças e adolescentes. Exatamente. E para ser esse apoio, né, essa rede de apoio com todas as escolas, públicas e privadas. Não acionar o conselho tutelar quando é necessário e efetivamente há uma necessidade é também uma forma de registrar essa divisão de responsabilidade. E aí, eventualmente, se houver um processo judicial, a escola consegue falar, não, eu tenho um protocolo, eu tenho um passo a passo. Cada agente dessa escola atua nessa frente dessa forma. E eu tenho tudo registrado. E a escola chegou até o limite que cabia a ela dentro do processo, né? Perfeito, ela consegue comprovar que ela cumpriu a lei. E isso só acontece quando há um registro mesmo, um registro físico daquela atividade, daquela comunicação. E até porque a própria legislação estabelece situações em que a instituição tem por obrigação comunicar às autoridades. Então, diante de determinados fatos, isso é essencial que seja feito sob pena, aí sim,
de uma possível responsabilização da instituição por não ter agido conforme a legislação estabeleceu para aquele contexto. E nada melhor do que fazer isso devidamente amparado. Como? Voltamos ao ponto do protocolo. Sim. Vejamos, até partindo aqui para casos específicos que nós já presenciamos, situações como essas, de que uma criança que apresentava um comportamento muito agressivo, e a escola conversava, tentava tratar, e via que, por exemplo, os pais estavam numa situação de litígio. Litígio esse que levou até mesmo a momentos de até ameaças a colaboradores da instituição. E que ali, agora, como proceder, como fazer, comunicamos, registramos boletim de ocorrência ou não, mas é um ambiente escolar, e isso pode expor a criança, o que fazer? E aí, isso chegar a um ponto, de um determinado momento, até mesmo haver uma denúncia de que a criança poderia ter passado por algum tipo de abuso no ambiente escolar. Veja, é uma situação muito grave. Seja no que se refere à criança propriamente dita, como também no ambiente escolar, porque se de fato for uma situação que esteja em curso, isso pode colocar outras crianças em risco, como naturalmente também uma exposição de uma escola. E sejamos, até com todo o mérito, vamos assim dizer, mas com toda a justificativa, uma situação como essa, ocorrida dentro de uma escola, e isso inclusive trazida a público, é claro que isso pode gerar um prejuízo gigantesco, ainda que não seja verdade. Ainda que não seja verdade. Uma coisa que a gente trabalha muito é que o tempo da mídia é totalmente diferente do tempo real, do direito e da convivência aqui. Então o estrago que isso pode fazer diante de um cenário que seja tanto verdadeiro quanto mentiroso, é gigantesco. Agora, se verdadeiro, é claro que a escola, tendo tido a responsabilidade da devida apuração, se for o caso, afastamento daqueles colaboradores, comunicação às autoridades públicas, o acolhimento, o cuidado da criança e dos seus familiares, isso é essencial. Só que, por exemplo, nesse caso específico que eu estou trazendo, veio essa notícia, só que trazida por um dos genitores, o outro disse, olha, peraí, a gente nunca viu nada disso aqui. Esse assunto nunca surgiu. Mas o outro está dizendo, olha, mas para tudo, instaura-se, implementa-se o protocolo, sim, todas as etapas, ouvindo todas as figuras, psicólogo da instituição, tudo isso. E chegou-se em um determinado momento uma compreensão de que, olha, aqui não aconteceu. Agora, temos um cenário familiar muito estranho, que nos traz muita preocupação. Por notícias diversas, em outros cenários, às vezes com o médico e a forma como reagiu a figura, né, esse genitor, sem trazer questão de gênero aqui, né, mas num tratamento que foi dado ao médico da criança que, olha, foi estranho, foi desrespeitoso. Então, isso tudo, né, e o protocolo e a devida apuração disso tudo dentro dos limites do que a escola pode fazer, municiou a comunicação a Conselho Tutelar, ao Ministério Público e também ao próprio Poder Judiciário, para que, olha, o que nos competia fazer, fizemos com muito rigor, com muito cuidado, e agora estamos trazendo aqui ao conhecimento das autoridades públicas. Seja para que possa dar, se queira apurar isso também no ambiente escolar, por favor, venha, porque queremos preservar cada vez mais as nossas rotinas e, acima de tudo, os nossos alunos, mas se algo estiver acontecendo da porta da escola para fora, então, por favor, autoridades, estejam atentas a esse ponto e possam fiscalizar. Essa estrutura, né, é o que permite que a comprovação seja efetiva, né, sim, seja possível. Porque a escola, muitas vezes, ela fica refém desse processo de litígio entre os pais, né. Não raro a gente recebe e-mail da mãe, do pai, e a situação vai escalonando no sentido de, quem é a responsabilidade do pagamento da mensalidade, de quem é a responsabilidade dessa taxa, eu posso ou não posso compartilhar informações, como que ficam todas essas circunstâncias, né? E o que vai determinar isso, muitas vezes, é um documento que é feito pelo próprio judiciário, que é o termo de guarda. Então, lá no termo de guarda tem a responsabilidade, muitas vezes, de qual é a função
financeira, de quem vai assumir aquela responsabilidade. Então, é muito importante que as escolas também tenham essa iniciativa de pedir o documento. Né? Claro. Essencialmente agora, né, que as matrículas estão sendo feitas, fica assim, até como recomendação essa solicitação dessa documentação, porque isso pode resolver boa parte dos questionamentos. De quem que é a responsabilidade? Agora, um ponto muito importante que a gente vem, assim, observando é que a escola não pode ficar refém dessa dinâmica. Primeiro, ela precisa estabelecer um limite. Sim. E dizer claramente aos pais, pela legislação, os dois são responsáveis. Sim. São responsáveis financeiros, pedagógicos, né? Essencialmente porque hoje a guarda compartilhada é a maior expressão das possibilidades de guarda, né? Mas por uma previsão legal também. Os pais são responsáveis coletivamente. E aí é preciso dizer, vocês precisam resolver essa situação entre vocês e vocês comunicam uma escola. Porque a escola precisa saber como está essa situação. E essa comunicação precisa ser feita, né? Que às vezes é o que não acontece. Isso vai escalonando. A escola precisa exigir essa comunicação, porque é importante a gente lembrar, estamos tratando, como o senhor bem colocou mais cedo, padre, de vulneráveis. Vulneráveis que há uma série de proteções legais em relação a esses que devem ser observadas, seja, por exemplo, em relação a dados. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados traz previsões específicas para situações como essas. Então, não é porque é uma criança... não, mas é meu filho, temos uma situação na escola que eu quero ver um vídeo do que pode ter acontecido. Tem outras crianças envolvidas? Tem. Então, não poderemos, a menos que venha uma determinação de alguma autoridade legal, ok, mas se não... Então, tem uma série de detalhes que devem ser observados. Até porque, muitas vezes, a escola acaba funcionando meio que um terreno neutro em eventuais disputas entre os pais. Sim. Não é incomum nós recebermos contatos de instituições dizendo que foram procuradas por peritos judiciais numa ação de guarda, enfim, que querem ouvir a criança, e houve um alinhamento entre os pais de que o terreno mais seguro para evitar qualquer tipo de interferência de um lado ou outro seria ouvir uma escola. Tá, mas doutora, como é que a gente assume isso pra gente? Olha, faça o seguinte, peça a ele que traga algum tipo de comunicado, né, cópia da decisão do juiz, algo nesse sentido que os respalde em relação a isso. Até porque, no limite, a escola tem que ter muito cuidado com quem vai adentrar a estrutura, o espaço. Então, é um cuidado a mais que tem que se ter. E a escola, portanto, devidamente amparada, e isso é importante, está devidamente acompanhada de uma assessoria jurídica, porque dúvidas surgem todos os dias, a variedade de situações são infinitas, e naturalmente, então, como proceder em situações como essas? Então, estar devidamente amparada nesse sentido para que possa dar o devido andamento a isso também, de forma que ela possa se proteger, se resguardar, mas também garantir aquilo que é direito de proteção da criança. Com certeza. E a gente já avançou nesses métodos preventivos, né, da escola, como ela pode atuar de maneira preventiva e ter também os seus protocolos e como ela vai desenvolvendo isso ao longo da sua rotina cotidiana. Tem uma questão aqui que é importante e problemática ao mesmo tempo, que eu conversava também com a professora Jussara e com a professora Verônica na parte 1, que gradualmente a escola está perdendo uma das funções importantes dela, que é o vínculo dela como espaço comunitário, né? Ela tem essa característica que é muito própria na sociedade, só que ela tem ficado muito, por força das situações que nós estamos vivendo, muito fechada, né? Ela tem o espaço que é o espaço de convivência e de proteção, e ela tem uma relação com o externo, que algumas vezes só o externo, que são as famílias, né? Ou a comunidade, conseguem entrar no espaço. Na particular, isso é visível pela arquitetura, né? Sim. Na escola pública também está ficando, ela tinha uma outra concepção que era muito mais aberta para a própria
né, para a própria cidade, para a própria comunidade que faz parte dela. Como espaço comunitário, efetivamente. Porque muita coisa acontecia na escola, né? Sim. No salão da escola, no espaço do pátio coberto da escola, que às vezes algumas regiões é o único local que eles têm para poder fazer reuniões comunitárias também, né? E isso vai se perdendo em alguns momentos porque vai tendo um fechamento, né? E a gente precisa lidar com isso também como sociedade, né? Porque a escola não está mais um espaço de composição da comunidade, mas ela fica um elemento a mais, só que fechado. É um olhar crítico que a gente precisa ter também sobre como a gente está conduzindo a sociedade de forma a gente ter uma escola tão fechada como ela está ficando, né? Tão murada como ela está. Sim. Né? Sim. Eu acho que algumas questões foram sintomáticas ao longo do tempo, né? Nós tivemos uma pandemia, isso efetivamente configurou esse afastamento, né, das famílias. Nós temos hoje uma dinâmica social diferente, mas nós temos essencialmente um crescimento também da agressividade dos casos de violência extrema, né? Que são os ataques das escolas. E aí isso tudo movimentou também para essa política, né, imaginária até, de fechamento das portas da escola, né? E aí tem esse passo que a gente sempre fala da necessidade de reabertura desses portões. E como é que a gente reconstrói hoje, né, dentro do que é possível do âmbito jurídico, começar a trazer isso em elementos contratuais, em regimento interno, em políticas internas, no sentido de a expectativa dessa escola é que a família tenha esse comportamento, esteja conosco, participe das atividades. Que possa ficar ali no jardim esperando, na lanchonete tomando um café, enquanto a criança ainda está terminando as atividades. Porque né, ter esse espaço, porque isso tem um valor muito grande agregado, né? Sim. De convivência. E faça essa expressão também nos contratos. No primeiro contato com a família, que é esse momento de apresentação da escola, e depois uma formalização do contrato, a política, a visão, e aí para as escolas confessionais, a confessionalidade precisa ficar muito evidente. Hoje a gente já traz essa cláusula de confessionalidade que tem o intuito de apresentar essas atividades pastorais, a catequese, a missa, para trazer de volta essas famílias. A gente teve a experiência de um colégio que faz um trabalho muito bonito, um colégio centenário no Rio de Janeiro, que tem uma paróquia dentro da escola. E a ideia é trazer essas famílias para a missa, deixar as crianças, enfim, numa dinâmica de trazer, através dos valores, da construção confessional, esse restabelecimento divino. Nossas escolas, praticamente todas, a capela ou é no meio da escola, ou a paróquia ou a capela pública é do lado, com acesso direto, né? As portas de uma lateral da escola, da capela ou da igreja são pro porta, porque a criançada também usa a igreja como espaço em determinado momento para poder fazer atividades, né? Momentos de bom dia, boa tarde, né? Que a gente tem, que é próprio da tradição salesiana. São símbolos que são muito importantes também, né, padre? Seja por uma questão espiritual, naturalmente, mas seja pela própria simbologia de uma paróquia, de uma igreja, de um elemento como esse que tem intrínseco em si a mensagem de paz, de respeito, de amor. Então isso naturalmente já traz um bom constrangimento no sentido de que, olha, calma, estamos num ambiente de paz, estamos num ambiente de harmonia. Então isso As pessoas da comunidade paroquial, da comunidade eclesial, participam da vida da igreja e, portanto, participam da vida dessa escola, porque elas são comunidade aqui. Né? Então, esses são elementos importantes. Esse trabalho, e a gente tem percebido de algumas escolas, desse cuidado de tentar o resgate dessa convivência mais próxima, de paz, da família em si, nas atividades da escola. Então, não incomum vai encontrar escolas que têm um calendário extenso ao longo do ano de eventos com participação de famílias. Dia dos pais, dia da família, dia das mães, dia dos avós, feira disso, feira daquilo outro, com esse convite, reunião de pais, grupo de pais e uma série missas dentro. Então, eventos, coral,
né, de pais, de famílias. Então são todos elementos que ajudam bastante a tentar resgatar essa figura comunitária, né, da escola e, portanto, com a participação maior dos pais, seja tanto para que os pais possam conhecer melhor a instituição, como também a própria instituição saber bem quem é quem. Exato. E é bonito, muitas das nossas escolas, obras sociais também, mas as escolas muito. Tem a noite esportiva, as noites esportivas que os filhos estão treinando, os filhos e filhas estão treinando e os pais também estão treinando. Então jogam sábado de manhã, que é o sábado esportivo, que pode ir a família inteira, né, para a escola, para poder fazer atividade esportiva. Então tudo isso também ajuda nesse processo. São medidas importantes que a gente vai agregando o valor de fato desse caminho. Né? E só gostaria de acrescentar, e aí tem mais um ponto. Uma consequência natural disso, aí partindo para o contexto do direito, é que isso naturalmente tende a diminuir o grau de litigiosidade dessas famílias, dos pais, com a própria escola. Por quê? Traz para dentro, passamos a conviver, passamos até mesmo a perceber quais são as falhas de um no outro e construir, portanto, um diálogo e uma relação mais amigável. De maneira que agora, eventualmente, uma falha que de um lado ou de outro possa cometer, isso já não seja levado exclusivamente para um descumprimento contratual, para uma ofensa à honra, ou qualquer outro elemento que possa servir para o que a gente chama de direito de um ato jurídico, um fato que possa levar a um conflito e, por consequência, uma eventual judicialização. Então, o efeito natural também desse retorno, essa vivência comunitária, é também diminuir esse grau de litigiosidade. Eu penso que é essa construção da identidade. Obviamente, isso já é muito consolidado, né, pelas escolas da rede, mas ainda em construção em outras escolas, em outras redes. Porém, o ponto principal dessa construção de identidade é que ela precisa ficar muito clara nos seus regimentos, no seu contrato, especialmente porque se a gente pensar numa vida em comunidade, a gente também precisa deixar claro quais são as regras dessa convivência. E uma formação contínua da equipe de educadores escolares. Eles precisam estar muito bem preparados para aplicar o protocolo, né? Isso. Então, quando a gente faz esse aprimoramento dessas ferramentas de condução, né, até trazendo um pouco dessa questão da mediação, da comunicação não violenta, a gente também tem outros pontos. Por exemplo, trazendo essa questão dos jogos, a gente teve um caso em que os pais, num jogo entre alunos, né, um jogo ali de interclasse, houve uma discussão em quadra e os pais começaram a intervir nessa discussão, inclusive querendo adentrar aquele espaço para, enfim, intervir diretamente junto a um menor. Então, a gente, às vezes, tem que ter um cuidado com esse nível de comunidade em si, mas que a convivência esteja muito bem estabelecida. Olha, pai, aqui está o nosso regimento interno. Nosso regimento interno tem garantias, tem regras claras sobre os limites dessa convivência. Porque o bom senso nunca é o bom senso, né, Fábio? A gente tem que ter essa construção do bom senso, é um negócio bem variável, né, o que é o bom senso. Poxa, Amanda, é evidente que um pai não pode agredir uma criança, uma adolescente. Sim, é evidente. Mas se houver uma situação como essa, é necessário que o regimento tenha essa expressão. Só para a gente ilustrar isso, a decisão do Tribunal de São Paulo de proibir que os pais frequentassem os estádios agora das categorias de 12 e 13 anos do futebol, né? Exatamente. Estão proibidos até o final do campeonato, não pode entrar pai. Exatamente. Né? Não pode entrar ninguém mais, né? Mas assim, ninguém pode entrar, então não tem torcida num campeonato de futebol de crianças. De crianças. Olha o ponto que nós chegamos no estado de São Paulo. É verdade, é verdade. E para isso, Padre, também é essencial que a própria instituição também tenha com muita clareza quais são as regras, quais são os princípios, quais são os valores que ela tem por inegociáveis, de maneira que ela possa também trazer esse regramento com muita clareza. Sim. Porque simplesmente também adotá-lo, porque o meu jurídico orientou e ok, mas não internalizar isso como uma regra de atuação constante,
corre o risco de cair para a famosa letra morta. É verdade. Fica uma regra, um regimento ali que não diz nada nem para a escola, nem para os seus membros, nem para o alunado, e muito menos para as famílias, porque nem tocam isso. Né? E que depois ela corre o risco também de se expor, porque a própria... Mas espera aí, no regimento escolar, no contrato firmado, tem essa previsão, e por que em situação A, B e C, isso não foi aplicado? Por que não? E aí aumentar a chance de responsabilização da própria escola também. Isso evitar os contratos modelos, os regimentos achados na internet. Nada disso vai trazer inteligência artificial sem perigo, sem a devida revisão por alguém qualificado para tanto, né? É necessário esse olhar atento do jurídico, da coordenação, da orientação, para que aquilo reflita a proposta pedagógica, os valores, né? Qual é a proposta essencial daquela escola em relação àquele aluno e também qual é a expectativa de comportamento da família. Porque é isso, né? Se vivemos em comunidade, temos uma identidade, há uma expectativa de comportamento por parte daqueles que fazem parte do nosso todo. Né? Então precisa estar bem documentado, ter regimento interno bem documentado, com regras que essencialmente precisam ser aplicadas. Porque lá no judiciário, se eventualmente houver uma ação judicial, a gente precisa comprovar que a escola seguiu conforme a sua Constituição. Sim. E eu estou trazendo Constituição porque o regimento escolar é essencialmente a Constituição, da escola. Então ela precisa obedecer o passo a passo. A gente às vezes tem muito problema com a questão da aplicação da medida disciplinar, né? Que eventualmente não tem ali essa previsão de recurso daquela medida disciplinar que é aplicada. Isso acaba gerando um confronto com a família e muitas vezes vira um caso judicial. Então a escola precisa ficar atenta sobre esse cumprimento integral. Também porque ela não pode ser autoritária nesse nível, né? Exato. Se ela previu no regimento que tenha elementos que tenha defesa em algum caso mais grave, né? E um processo devidamente precisa ser respeitado, ela precisa fazer cumprir esse processo todo para chegar nas decisões disciplinares que ela cabíveis dentro de cada uma das situações levantadas. Com certeza. Por isso que eu disse... Ela é válida, né? Exato. Por isso que eu disse, num primeiro ponto, em alguns momentos, quanto à necessidade de adotar determinadas posturas, inclusive para a proteção da própria escola. Um eventual questionamento judicial, algum outro grau de autoridade, junto a alguma autoridade pública, da escola comprovar que, olha, eu agi naquilo que me competia dentro dos limites e das minhas obrigações legais, contratuais, fiz tudo que deveria ser feito para apurar determinado fato ou lidar com determinada circunstância. Isso é deveras importante. Mas além também de fazer esse grau de passo a passo e de eventuais medidas a serem adotadas, porque precisamos cuidar da criança, mas também precisamos estar atentos a depender da situação que for, tem outras crianças que podem ser expostas a partir daquela situação. Ou por aquela situação específica, ou por aquele precedente que pode ser gerado a partir disso. Daquela situação. Eu já tive experiências, por exemplo, na ação social, né, num trabalho profissionalizante, tinha um regimento muito duro. Muito duro. Era assim, brigou dentro ou fora do espaço, mas estando com o uniforme, é expulso. O regimento era esse, duríssimo. Por quê? Tinha um sentido. Era uma preparação profissional. Ou seja, tá trabalhando para que aquele jovem, para aquele adolescente jovem tenha uma postura profissional na vida. E era compreensível um regimento firme e duro nesse sentido. Era diferente o regimento dos menores, que estavam em proteção social básica, né? Mas a profissionalização era muito... E teve uma briga, e a polícia, porque fica bem da frente da polícia, a polícia que veio falar pra gente que teve uma confusão na praça entre dois. E de fato ali não tinha o que fazer, porque o regimento era muito claro diante da situação, né? Foi feita a expulsão, né, desse jovem. Mas vejam, é um regimento claro, duro, exigente,
mas claríssimo para todos eles desde o momento que eles assinavam o contrato de matrícula deles na instituição. Então, olha, as regras daqui são duras, mas são claras e elas são aplicadas, né? E aí... É a expressão da própria atividade, né? É o famoso clássico, né? O combinado não sai caro. Sim. A gente combina aqui que tem-se essa expectativa desse comportamento, porque pense nessa circunstância que acontece fora da escola, mas que expõe a escola numa situação que não está alinhada com os seus princípios, que expõe a escola de uma forma negativa, divergente do que é ensinado, né? E a gente vive um momento tão delicado em relação à matrícula, conquista, Sim. enfim, o retorno dos alunos para a escola confessional, a escola católica. Nós temos várias circunstâncias, né, que precisam ser observadas, e essa regra nada mais é do que uma proteção da imagem da comunidade escolar também, de certa forma. Doutora, você disse uma questão importante. Está havendo um aumento e um retorno grande de matrículas nas escolas confessionais. É um movimento do Brasil todo, em algumas regiões muito forte, de 7 a 10% de aumento a cada ano de matrículas, né, numa retomada interessante. E tem esse risco, porque pode vir um aluno, uma aluna, que não teve o histórico de formação a partir dos valores e daquilo que é a cartilha, vamos dizer assim, do dia a dia de como se vive naquela escola, naquela comunidade educativa, né? Ele vai vir ou ela vai vir de uma outra maneira, principalmente quando chega mais velho, né, já adolescente, com outro tipo de cultura, às vezes, organizacional da escola de onde veio. Maravilha. E isso tem que estar muito claro para a escola confessional. Olha, pai, mãe, e não só, né, quando é adolescente, escuta aluno, aluna, aqui funciona desse jeito, dessa forma, né? As atitudes, os comportamentos nós temos esses valores agregados dentro daquilo que a gente põe como proposta pedagógica. Exato. Porque senão, às vezes, o pai e a mãe vão ter aquele desespero de tentar corrigir o filho ou aquilo que eles acham que está na conduta do filho de maneira enviesada, matriculando numa escola rígida. E não é esse o sentido, né? A parceria ali é conjunta, né, do trabalho. Até para que os pais possam ter a plena noção de onde efetivamente eles querem colocar o filho ou a filha. E o quanto eles vão precisar colaborar para isso. Né? Que tem uma outra Com certeza, questão. com a permanência, com certeza. Né? Quanto eles vão ter que colaborar para a permanência daquele aluno naquela escola. É necessária essa formação 360, né? Nós estamos falando de formação dos professores, dos alunos, mas também das famílias, para que elas entendam o que está sendo discutido aqui. E aí, dentro dessa perspectiva, a obrigatoriedade também das formações, por exemplo, no caso da lei anti-bullying, né? Que tem ali uma obrigatoriedade legal em relação às formações para a comunidade escolar. Então, a gente já busca ali essa necessidade de integração, escola de paz, porque há uma necessidade de aprimoramento dessas condutas. A gente tem a percepção de que, às vezes, né, a criança ou adolescente apresenta um grau de maturidade que os pais ainda não estão trazendo para esse ambiente escolar. A gente vive num mundo muito dinâmico. A gente vive, e por consequência, parece que determinadas fases da vida corre-se o risco de ter uma distância muito grande entre a percepção de determinada faixa etária de pais e de adolescentes, especialmente, né, nessa fase da adolescência, e muita informação, muito acesso, muita informação alcançando essas crianças, esses adolescentes, e estarei falando obviedade aqui, mas sem a necessária maturidade para poder lidar com aquilo. E, portanto, como a Amanda colocou, temos situações delicadas que envolvem bullying e pontos que a gente tem que trazer, como também cada vez mais se aprofundando a discussão sobre racismo, por exemplo, no ambiente escolar também. É necessário tanto a comunidade, tanto o conjunto de colaboradores da instituição estarem cada vez mais em formações rotineiras, para que possam entender, que possam acompanhar e, por consequência, se qualificar para lidar com situações como essas, que
Assim, advogamos para todo o perfil de escolas, obviamente não advogamos para escolas públicas, mas estamos muito próximos, entendemos e acompanhamos. Então, situações como essas de bullying, de racismo, outros desafios são vivenciados independentemente da localidade, independentemente da condição financeira, absolutamente. Então, em primeiro lugar, as instituições precisam estar preparadas para poder lidar com temas como esse. Sim. Até porque, voltamos ao ponto, também porque as autoridades públicas também estão igualmente se especializando, se qualificando, muitas vezes descentralizando determinadas estruturas internas que cuidavam de 3, 4, 5 temas, muitas vezes criando um específico para a escola, né? Para a escola ou para aquela temática, de maneira que possam melhor fiscalizar e entenda. É claro que muitas vezes você ter batendo a sua porta um representante do Ministério Público, é claro que isso vai gerar preocupação e tal. Mas ele também, é importante lembrar que ele está também cumprindo o papel dele como agente essencial na formação da sociedade e na manutenção de uma relação harmônica social. Então, também temos esse ponto. Mas outro ponto que também é muito importante é que que haja também a devida formação desses pais para que possam entender que tem determinados temas que eles não estão lá no vizinho, que eles não estão lá na outra cidade, no outro país, do outro lado da rua. Muitas vezes eles estão dentro da sua casa. E, portanto, para que eles possam também, claro que isso não é responsabilidade única da escola, não, é pessoal, como a Amanda colocou mais cedo, uma responsabilidade pessoal dos pais, mas a escola pode ser um instrumento muito valioso nessa formação e, portanto, porque afinal, volta ao ponto sendo repetitivo, porque afinal de contas estamos falando da criança, estamos falando daquele adolescente que está sendo formado por uma sociedade que todos nós queremos que seja melhor daqui a 10 anos, 10 anos depois e assim por diante. Então, esse trabalho também de entendimento, de compreensão e, portanto, a partir disso, saber como atuar é essencial. E se isso puder também ser compartilhado com os pais, pensando também no próprio contexto, né, da criança, é deveras valioso. É melhor, sem dúvida. Nós precisamos necessariamente, a escola porque muitas vezes ela precisa ser, né? As crianças passam muito tempo na escola. Nós estamos falando de alunos que permanecem, às vezes, pelo turno ali. E o extracurricular. E aí agora a gente está falando de uma ampliação, né, do ensino integral, enfim. Não sabemos muito bem como vai ficar no próximo ano. Mas já pensando nessa dinâmica, que muitas vezes o aluno passa mais tempo com os professores, mais tempo dentro da escola do que com a própria família, a escola muitas vezes precisa, porque é dela também a responsabilidade de manter aquele aluno, responsabilidade, e ela que está lidando com o aluno no dia a dia, né? Então ela precisa, tem essa necessidade. Mas a gente vê, né, que dentro dessa evolução, tanto da dinâmica sobre as comunicações, aí eu estou falando especificadamente das relações digitais, do acesso a essas, informações, quando a gente olha para o âmbito do núcleo familiar, a gente precisa contar com essa família. Sim. Porque é dela o dever de supervisionar onde a escola não pode supervisionar. Porque, veja, a gente tem uma legislação hoje sobre o uso dos celulares, teve até o podcast, né? Foi, a gente fez no comecinho. E aí, encerrar naquele momento ali em que há uma vigilância, uma fiscalização para saber se aquele celular está sendo utilizado de forma pedagógica, se a tecnologia está sendo utilizada com todas as regras de fiscalização, se o celular fica dentro da mochila, dentro do armário, enfim. Quando vai para casa, cadê o controle, né? A gente precisa que essa família esteja fazendo esse controle. E nós temos uma evolução legal agora com a ECA Digital, né? Muito recente. Que também a gente já precisa colocar no nosso já tem que colocar no radar, a gente precisa falar sobre isso. A ECA Digital precisa estar no nosso
radar do Enredcast. Para fazer um parêntese, na verdade, que o ECA Digital, ali, a legislação do ECA Digital traz um parágrafo, aliás, um capítulo inteiro sobre a responsabilidade das famílias e que nem precisavam estar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil já traz essencialmente essas questões. Mas o grande resumo disso tudo é que a gente precisa contar com essa família e que, essencialmente, em relação à fiscalização do uso de telas, porque essa violência que é acessada dentro da internet, ela encontra um lugar sólido dentro da escola para ser compartilhada, inclusive, com outros alunos que têm uma fiscalização maior em casa, né? Então, a gente tem que atuar nessa rede de proteção no sentido de precisamos fortalecer essa fiscalização do uso de telas, de conteúdos impróprios, porque necessariamente todos nós vamos ter que lidar com a consequência do uso de forma equivocada, do uso não monitorado desse aluno e o acesso a essas informações que não deveriam estar sendo acessadas. Bem, no radar no processo de desenvolvimento dele. Na verdade, de qualquer pessoa, na verdade, né? Porque tem as situações gravíssimas da Deep, da Dark Web dentro desse processo. E o adolescente é especialista em entrar nesses espaços. Porque ele vai buscar, né, pela rede de contatos, pelos jogos e tudo mais, a comunicação aí também que se estabelece, tem parâmetros ali que fogem do controle. E isso não está acontecendo no espaço escolar. A comunicação mas a comunicação gira e circula no espaço escolar. Exato. Isso é reprodução mesmo, né? Do que vi lá e trouxe para a escola e que contei e compartilhei para os meus colegas sobre os vídeos, sobre isso, essa informação, e aí acaba encontrando essa expressão dentro de sala de aula. É inevitável essa necessidade de formação, de conscientização, de preparação dos agentes, né, dos professores, para identificar esse tipo de conduta. E daí a importância, por exemplo, e a gente tem desenvolvido, isso está na BNCC também no desenvolvimento da matriz curricular, a educação digital, desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio. Então, há todo o arco de desenvolvimento da educação digital. E aí tem um equívoco, né? Porque o pessoal acha que educação digital é aprender a programar ou aprender a utilizar recursos de tecnologia na escola. Não. Educação digital é ser educado para lidar com todo esse avanço digital dentro da sociedade da melhor forma e da maneira mais ética possível. Então ela não é vai se entender sobre logaritmos, sobre a inteligência artificial, sobre o processo de processamento de dados e tudo mais. Só que não é a finalidade isso. A finalidade é saber como se portar como cidadão diante disso. E por isso que está inserido isso dentro da Base Nacional Curricular Comum hoje, né? E como educação digital. E como atuar de maneira ativa e como também se proteger. Porque também, padre, o que chega, né, o que circula, e nós tomamos conhecimento e passamos a orientar também instituições que têm problemas graves em razão da utilização por meio dos alunos, por parte dos alunos, de subterfúgios, né, disponibilizados pelas redes sociais e tudo. Então, como o senhor falou, do deepfake, por exemplo, vídeos que são feitos, tivemos casos assim, vídeos que foram feitos com alunas que, por meio de uma manipulação de deepfake, as colocavam numa situação de exposição sexual e tudo mais, e isso circular no ambiente escolar e fora, né? Fora dele. Entendeu? Então, não são questões que são do futuro, né? Problemas que enfrentaremos mais à frente. Na verdade, quem ainda não entendeu que isso é uma realidade já está muito, mas muito atrasado. Está muito fora do que está acontecendo no mundo escolar. Entretanto, é uma realidade. É como a gente não tem como mais discutir se inteligência artificial ou não vai permanecer, vai vingar. Não, já vingou. A questão agora é correr atrás para que você possa aprender a utilizá-la, sabê-la utilizar, mas entender que é uma realidade que será de agora em diante. E hoje basta a gente ver, são filmes, animações e filmes mesmo realistas, inteiros de 15, 20 minutos, totalmente produzidos por inteligência artificial, que já estão circulando. Minha área, né, de trabalho é comunicação, linguagem narrativa. Esses filmes, esses vídeos que são filmes
como qualquer outro filme ou como qualquer outra série, já estão disponíveis, né? Seja no antigo Twitter, no X, seja no YouTube, seja no TikTok, isso tudo já está ali dentro, né? Então, como preparar essas crianças para que evitem? Claro que você tem um exemplo um pouco mais extremo, mas que possam entender e saber evitar determinadas posturas em ambientes como esses, mas também sabendo que, infelizmente, controlar 100%, impedir 100%, não é possível, mas então também como ensiná-las a se proteger e saber lidar com ferramentas como essas. E eu olho também para um lugar de que quem são esses pais, né? Porque nesse momento, os pais, para uma criança, para uma adolescente que nasce, né, já com essa expectativa do mundo virtual, isso, aquilo, é muito fácil acessar esses lugares. Se o senhor me perguntar como é que acessa determinadas coisas, eu que não nasci nessa geração, nasci ali na migração entre uma e outra, ainda vou ter muita dificuldade. Mas para as crianças, para os adolescentes, é muito natural. O uso do Roblox, o uso, enfim, desses jogos, né, Counter-Strike, enfim, que envolve essa violência, é muito natural para eles. Mas para a gente que está vivenciando esse momento de transição, para quem é pai, mãe, ainda há uma dificuldade de entender como funciona e de entender a potencialidade prejudicial daquele tipo de acesso. Então, e do grau de, desculpa te cortar, Amanda, mas também e do grau de exposição ali em ambientes, por exemplo, como jogos, como esses de multiplayers, adultos, né? Quem são as outras pessoas que você está convivendo ali naquele ambiente e se expondo? Desculpe, não, imagina. E aí essa dinâmica mesmo de necessidade de formação, no sentido de que a gente ainda tem uma falta de conhecimento por parte desses pais do prejuízo. Embora nós tivemos, né, nesses últimos meses, dias aí, uma grande discussão sobre exposição, essa questão de sexualização das crianças, dos adolescentes, mas a gente ainda tem muita dificuldade de fazer os pais entenderem que é necessária essa fiscalização. Acho que vai se consolidando. Que não só fiscalizar, eles não provocarem. Isso, claro. Porque ali no tema que a doutora trouxe agora, muitas das vezes é provocado pelo próprio núcleo familiar a superexposição. Claro. Em contínuo, às vezes, a superexposição é provocada pelo núcleo familiar. E às vezes, até, padre, eu diria, às vezes não é nem também a superexposição, mas às vezes não chega a esse extremo, mas entender que determinadas condutas podem ser pequenas sementes para criar uma percepção natural de que uma superexposição como essa ela ok, ela é segura, que não há problema nenhum nisso. Então, esse cuidado é muita informação, são muitas ferramentas de acesso a absolutamente tudo. Significa, então, a máxima do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grandes possibilidades, ferramentas e volume absurdo de informação. Tem que se ter um cuidado muito maior, ainda mais para uma criança, a informação do o que ter acesso, em qual momento, que também é outra discussão importante. Acesso a celulares, acesso à internet, qual o momento mais adequado e como preparar para começar a ter esse tipo de acesso. Então, é um desafio grande. Uma mensagem final, então, né, que a gente já está fechando esse ciclo, mas muito importante porque nós olhamos seja para a problemática, mas também para os caminhos preventivos dela, né, no âmbito também próprio da área jurídica. Assim, que recomendação vocês deixariam como uma recomendação final para as nossas escolas e obras da rede? O primeiro passo aqui é olhar para os contratos, para o regimento interno, o regimento escolar. A regra precisa ficar clara para todos. Estabelecer um bom diálogo com as famílias, o cuidado sobre a comunicação, que tenha uma comunicação acessível, próxima, ainda que muitas vezes precise estabelecer regras e cumprir, enfim, os seus regimentos e tudo que está ali relacionado. E, por fim, ter a segurança que, né, o trabalho que precisa ser feito com as famílias é uma divisão de responsabilidades. E o uso das redes de proteção também é isso, um compartilhamento de responsabilidades. Que as escolas identifiquem os papéis e dividam a responsabilidade com quem precisa cumprir.
Perfeito. Irretocável o que a Amanda disse. E o que eu costumo dizer para um ambiente como esse, de escola e outros tantos, padre, que muitas vezes a atividade ali exercida, ela vem acompanhada de uma missão, de um senso de responsabilidade, de vida, enfim. Há uma chance muito grande que em situações como essas a gente acabe colocando a missão à frente de uma série de outros cuidados que precisa se ter. Então, o que eu chamo... Então, é muito comum, em cenários como esses, você encontrar pessoas extremamente dedicadas, mas muitas vezes não devidamente qualificadas para cada um na atividade, na posição que está exercendo. Então, um ponto importante que eu colocaria, e não repetindo o que a Amanda já colocou, muito bem colocado, é profissionalização. Profissionalização. Busque colaboradores, busque players dentro da instituição que estão devidamente qualificados para aquela função. Da mesma forma, prestadores de serviço. Sim. Contabilidade, assessoria jurídica, dentre outros, que entendam desse setor. A gente, né, como atua muito no terceiro setor, a gente sabe, por exemplo, que as temáticas jurídicas, contábeis, muitas vezes são muito próprias para esse setor. Sim. Então, às vezes, não é de maneira alguma querendo desmerecer outros profissionais, mas se eu sou professor de matemática, eu preciso entender de matemática. Se eu sou de português, e assim por diante. Então, se é uma contabilidade ou uma advocacia de escola e de terceiro setor, tem que entender. É importante que entenda. Então, chamar a atenção para esse ponto. Seja e se cerque de parceiros qualificados, certo? E aí, puxando a sardinha para a assessoria jurídica, quando procurar assessoria jurídica, sempre. Busque sempre esse apoio. Por mais banal que determinada questão possa ser, converse, busque, se oriente, porque pode ser que aquilo que para a instituição seja banal, ela guarda uma questão que pode trazer algum tipo de repercussão jurídica. E com desdobramentos complicados. Exatamente. Então, traria essa mensagem também, padre. Muito bem. Doutora Amanda, doutor João Paulo, muito obrigado pela participação em mais um episódio nosso do Enredcast. E muito obrigado para todos vocês, para todas vocês que participam conosco sempre das nossas atividades e da formação continuada que a Rede Salesiana Brasil propõe para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado.